Nunca imaginei que conheceria tão intimamente o som do meu próprio coração, até que ele se tornou o único som no mundo. Paralisada no corredor, a mão ainda crispada na maçaneta, sentia-o pulsando nos meus ouvidos como um martelo implacável contra o vidro. Assim que ela assinar, a gente se livra dela. A voz do meu chefe, cortante e inconfundível, vazava pela fresta da porta da sala de reuniões. Uma pausa, e então a voz grave do nosso CEO, Ricardo, ecoou com uma risada fria, como se saboreasse uma piada particularmente cruel. Uma piada que envolvia destruir a vida de alguém, logo após essa pessoa lhes garantir um contrato de 12,4 milhões de dólares. Meu contrato. Meu trabalho. Meus dias de 18 horas, sacrificados nos últimos 6 meses. Meu nome é Fernanda Sampaio, e tenho 34 anos. Antes de prosseguir, um rápido pedido. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Leio cada um deles com atenção e adoraria saber sua opinião. Porque o que estou prestes a compartilhar não é apenas uma história. É o relato de um momento devastador, quando toda minha crença em lealdade e valor profissional foi estilhaçada em 1000 pedaços. E vou te contar exatamente o que eu decidi fazer a respeito. Nas Soluções Ápice, eu era uma espécie de veterana, 7 anos dedicados de corpo e alma. Não pense em startups modernas com puffs coloridos e torneiras de chopp artesanal. Era uma consultoria mediana, dessas que te engolem sem piedade. Escalei a hierarquia a duras penas, de analista júnior a gerente de projetos, à base de noites em claro e renúncias dolorosas. O Projeto Miller, o Projeto Miller, era minha redenção, a chance de resgatar um contrato de 12,4 milhões de dólares que 3 gerentes experientes já haviam afundado na lama. Naquela noite fatídica, voltei ao escritório depois do jantar, a insônia me corroendo por dentro. Meu apartamento andava terrivelmente silencioso. 3 meses antes, Ricardo, meu noivo, não suportou mais minha obsessão pelo trabalho. Fez as malas, levou até as plantas que eu nunca tinha tempo de regar, e me abandonou. Você se casou com essa empresa, Fernanda, ele disse, parado na porta com a última caixa. Espero que eles te recompensem. Eles não recompensaram. Naquele instante, eu deveria ter arrombado a porta da sala de conferências. Deveria tê-los encarado, cuspido a verdade na cara deles. Em vez disso, como que furtivamente, voltei para trás, para minha mesa, e encarei a tela do notebook até as palavras se tornarem borrões. Então, com as mãos trêmulas, continuei trabalhando. Porque é isso que as boas meninas fazem, certo? É isso que as mulheres profissionais fazem. Engolimos a traição, processamos a dor no nosso tempo livre. 7 anos de trabalho impecável, a reputação de Fernanda resolve tudo, e essa é minha recompensa. Cheguei em casa à 1 da manhã, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Rímel, provavelmente me transformando em um guaxinim trágico. Mas, pela manhã, algo em mim havia mudado. A dor endureceu, transformando-se em algo mais, algo com bordas afiadas. O Projeto Miller não era apenas um contrato. Representava os direitos exclusivos de desenvolvimento de software para os 3 maiores hospitais da nossa região. Os gerentes de projeto anteriores, todos homens com MBAs de universidades que eles não esqueciam de mencionar a cada oportunidade, estragaram a coleta de requisitos, prometeram funcionalidades impossíveis e criaram uma bagunça de código que mal funcionava. O cliente, Grupo de Saúde Vila Nova, estava à beira de cancelar o contrato. E então meu chefe, Carlos Oliveira, me chamou para o escritório com aquela sua falsa expressão de preocupação no rosto. Fernanda, você é a única que pode salvar isso, ele declarou, pressionando as 2 mãos na mesa, como se estivesse fisicamente me transferindo esse fardo, contando com a minha atenção aos detalhes, minhas habilidades de comunicação. Nós precisamos de você. E, que Deus me perdoe, eu me senti orgulhosa, me senti especial, escolhida. Eu ainda não sabia que não estavam me escolhendo pelas minhas habilidades. Estavam me escolhendo porque eu era descartável. Na manhã seguinte, depois de ouvir a conversa, cheguei ao trabalho mais cedo do que o normal. Meus olhos estavam inchados, apesar das fatias de pepino e das colheres geladas que eu coloquei sobre eles às 5 da manhã. Vesti meu blazer mais formal, o azul marinho, com ombreiras rígidas, que sempre me fazia sentir protegida. Carlos já estava lá, o que era extremamente incomum. Ele sorriu ao me ver, e de repente eu vi aquele sorriso sob uma nova perspectiva. Como eu não tinha notado antes que ele nunca se refletia em seus olhos. Fernanda, você é quem eu queria ver. Como está o andamento do Miller?
Minha garganta ficou seca, como se eu fosse gritar ou vomitar. Em vez disso, forcei um sorriso em resposta. Tudo está indo conforme o planejado. A equipe de desenvolvimento corrigiu os problemas de integração de ontem. Amanhã tenho uma reunião com o cliente para o relatório de progresso. Essa é a minha garota, disse ele, dando um tapinha no meu ombro enquanto passava. Asterisco minha asterisco garota, como se eu fosse um Golden Retriever que trouxe o jornal para ele. Passei o dia todo como em uma névoa, assentindo em reuniões, respondendo a e-mails, e na minha cabeça, como um disco riscado, repetia-se a mesma frase. Deixei-a terminar e depois a demitimos. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Estava sentada na sala de estar, cercada pelos poucos móveis que Ricardo havia deixado para trás, e pela primeira vez em muitos anos, olhei verdadeiramente para minha vida. Toda essa luta por uma promoção, aquela cobiçada sala de canto, o plano de aposentadoria que eu estava construindo tão diligentemente, tudo isso se baseava na crença ingênua de que o trabalho duro é recompensado, que a lealdade importa. Que besteira! Abri meu laptop e comecei a examinar freneticamente as opções. Poderia bater a porta agora mesmo, o que seria incrivelmente satisfatório, mas financeiramente suicida. Poderia sabotar o projeto, deixando tudo correr solto, mas isso prejudicaria minha reputação muito mais do que os jogos sujos deles. Ou eu poderia fazer como sempre fiz, dar o meu melhor, ter sucesso e ser jogada para o lado. Se ao menos meus dedos não tivessem congelado sobre o teclado. Havia uma quarta opção. Eu poderia dar a eles exatamente o que pediam, mas garantir que só eu soubesse como exatamente isso foi feito. As 2 semanas seguintes se transformaram em um inferno. Dormi no máximo 4 horas por dia. Aparecia na academia do escritório apenas para manter as aparências, mas dedicava cada minuto livre a 2 tarefas paralelas: salvar o projeto Miller e documentar meticulosamente cada passo meu. Carlos me verificava diariamente. Seu cuidado amigável e ostensivo crescia à medida que o prazo se aproximava. Você está trabalhando demais, Fernanda, dizia ele, encostado na parede do meu cubículo. Nós valorizamos sua dedicação, mas cuide-se. Essa falsa preocupação me dava arrepios, mas eu sorria e assentia. Quase terminando. Só quero ter certeza de que tudo está perfeito. É por isso que precisamos de você, respondia ele. E toda vez eu gravava nossa conversa no telefone, que estava virado para baixo na minha mesa. Também comecei a conversar mais com Beatriz do departamento jurídico, que sempre foi amigável, mas mantinha distância. O tipo de colega com quem você troca gentilezas, mas nunca realmente conhece. Um dia, no almoço, conduzi cuidadosamente nossa conversa em direção a contratos de trabalho e demissões. É engraçado, disse ela, mexendo na salada, como muitos gerentes não entendem o conceito de demissão forçada ou quão detalhada deve ser nossa documentação para demissões limpas. O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter um tom casual. Ela se inclinou para a frente. Entre nós, o RH está constantemente limpando a bagunça de gerentes que pensam que podem simplesmente demitir pessoas por capricho. Existem protocolos, especialmente para funcionários com seu tempo de casa. Naquela noite, revisei meu contrato de trabalho com outros olhos, lendo atentamente as cláusulas sobre propriedade intelectual, acordo de não concorrência, processo de demissão. Comecei a fazer anotações. O próprio projeto Miller estava progredindo perfeitamente. Redesenhei o fluxo de trabalho, simplifiquei a interface e criei documentação detalhada para cada componente. Mas construí tudo em torno do meu próprio sistema. Parecia simples, mas tinha nuances que só eu entendia completamente. 10 dias depois de descobrir sobre a demissão planejada, estava apresentando o progresso para Ricardo, nosso CEO, e Carlos. Ricardo raramente comparecia a essas reuniões, mas quando 12,4 milhões de dólares estavam em jogo, ele de repente mostrou interesse nos detalhes. Seus olhos estavam fixos na tela, e havia ganância em sua voz. O cliente está radiante com a nova direção, declarei, enquanto os slides exibiam melhorias gritantes no desempenho do sistema. Sanamos deficiências cruciais na arquitetura original. Excelente trabalho, Fernanda, respondeu Ricardo, com os olhos grudados nos números da tela, sem me encarar. Eu sabia que você era a pessoa ideal para essa tarefa, a pessoa certa para usar e jogar fora. O sorriso forçado já me causava dor nas bochechas. A próxima fase é de suma importância, prossegui. Precisamos finalizar os protocolos de segurança e concluir os testes de aceitação do usuário. Elaborei um cronograma minucioso. Entreguei a cada um deles uma pasta com cópias impressas,
propositalmente repletas de especificações técnicas e documentos de planejamento de projeto. No meio, a página 17, um documento crucial que detalhava minha metodologia de implementação singular. Nenhum deles se daria ao trabalho de ler com atenção. Eles nunca liam. Naquela noite, transferi tudo para meu armazenamento pessoal na nuvem. Cada e-mail, cada documento de especificação, cada linha de código que eu havia escrito ou revisado. Não para roubar, não sou ladra, mas para me proteger com provas da minha contribuição. Faltavam 4 dias para a entrega do projeto quando a direção do Vila Nova Health Group solicitou uma reunião presencial para verificação final. Um procedimento padrão, mas Carlos parecia mais nervoso do que nunca. Tudo tem que estar perfeito, Fernanda, repetia ele, andando de um lado para o outro no meu escritório apertado. Ricardo vai estar lá. Todo o conselho de administração estará assistindo. Eu entendo, respondi calmamente. Tudo está indo conforme o planejado. Ele hesitou. Adicionei Lucas Mendes à equipe de apresentação, para garantir. Lucas, um desenvolvedor júnior que não contribuiu em nada para salvar o projeto. Entendi imediatamente o que isso significava. Já estavam preparando minha substituição. Ótimo, disse baixinho, sentindo o estômago se contrair de ansiedade. Ele poderá responder a perguntas técnicas durante a demonstração. Naquela noite, finalizei os últimos preparativos. Revisei a pauta da reunião do Conselho de Administração, que Beatriz havia deixado descuidadamente em sua mesa quando fui perguntar sobre o café. Meus dedos tamborilavam nervosamente na mesa enquanto eu examinava cada item. Confirmei o horário, a lista de participantes, a disposição das cadeiras na sala de reuniões. Terminei de preparar os materiais de apresentação, enviei as cópias necessárias para a assistente executiva e, em seguida, fiz algo que nunca me permitiria na vida profissional. Saí do trabalho às 5 da tarde. O segurança da recepção até perguntou 2 vezes. Saindo mais cedo, senhorita Sampaio? Eu sorri. Amanhã é um dia importante. Preciso estar em forma. Em casa, preparei a roupa para a reunião do Conselho de Administração do dia seguinte. Não meu habitual terno conservador, mas aquele vestido vermelho que comprei para um casamento e nunca usei. Ousado, confiante, memorável. Em seguida, ensaiei meu discurso, pensei em como me posicionaria, calculei o tempo para cada momento-chave. Pela primeira vez em semanas, o sono veio facilmente. Fiz tudo o que pude para me preparar. O resto seria decidido na sala de reuniões. A manhã da apresentação amanheceu clara e ensolarada. Cheguei ao escritório cedo, mas não tanto quanto de costume. Carlos já estava me bombardeando com mensagens. Onde você está? Precisamos nos preparar. Não me apressei em responder, retocando cuidadosamente o batom no espelho do carro. Por 7 longos anos, atendi a cada chamado, respondi instantaneamente. Mas não hoje. Ao entrar no escritório com uma pasta elegante em vez da minha habitual bolsa cheia, senti que as pessoas notaram a mudança. O vestido vermelho, a confiança no andar. Algo havia mudado. Carlos estava esperando na minha mesa, olhando para o relógio. Finalmente, disse ele, com alívio e irritação na voz. Precisamos revisar os slides mais uma vez. Fiz algumas alterações na sua apresentação. Coloquei minhas coisas calmamente. Que alterações? Ele empurrou um pendrive pela minha mesa. Apenas pequenas mudanças na redação, e adicionei Lucas aos 3 primeiros slides como co-líder do projeto. Co-líder para alguém que compareceu a apenas 2 reuniões e não ajudou em nada. Peguei o pendrive e sorri. Vou dar uma olhada. Agora, por favor, disse ele, a máscara amigável desaparecendo. A apresentação é em 2 horas. Eu entendo, respondi. Só preciso verificar algo com Beatriz no departamento jurídico. A redação de um contrato que um cliente solicitou. Já volto. Antes que ele pudesse protestar, saí. O pendrive estava na minha mão, mas não fui para o departamento jurídico. Em vez disso, fui para uma pequena sala de conferências que reservei ontem, tranquei a porta e inseri o pendrive no meu laptop. Como esperado, Carlos havia refeito completamente minha apresentação. Meu nome foi minimizado, o nome de Lucas destacado e os detalhes técnicos, aqueles que explicavam exatamente como salvei o projeto, simplificados a ponto de não fazerem sentido. Com raiva, excluí aquele arquivo, substituindo pela minha apresentação original e adicionei um novo slide no final.
Então, com determinação no coração, fui para o andar da sala de reuniões do Conselho de Administração, chegando 30 minutos antes do início. A equipe de catering ainda estava preparando o café e organizando os doces. Conversei casualmente com eles, ajudando a organizar tudo, tentando parecer que eu pertencia ao lugar. Quando o técnico de áudio e vídeo veio verificar o sistema, apresentei-me como a principal palestrante e pedi para dar uma olhada nos meus slides. Claro, senhorita Sampaio, o sistema está pronto assim que você estiver, respondeu ele com um sorriso profissional. Carreguei a apresentação, garanti que tudo estava funcionando corretamente e sentei-me em uma cadeira no canto, revisando minhas anotações enquanto os diretores e membros do conselho gradualmente ocupavam seus lugares. Carlos apareceu 15 minutos antes do início e entrou em pânico quando não conseguiu me encontrar. Ao me notar, já sentada perto do pódio, seus olhos se arregalaram. Fernanda, eu estava te procurando por toda parte. Você revisou os slides atualizados? Ele disparou, gesticulando nervosamente. Assenti com um rosto impassível. Está tudo pronto, Carlos. A apresentação foi carregada e verificada. O alívio percorreu seu rosto como uma onda. Ótimo! A equipe de Vila Nova acabou de chegar. Eles estão no saguão. Ele já estava de saída quando eu acrescentei. Ah, Carlos, eu minimizei suas alterações. Acredito que minha versão original reflita com mais precisão as conquistas técnicas. Ele congelou, como se atingido por um raio, e lentamente se virou para mim. O que isso significa? Preciso ver os slides agora mesmo. Eles já estão carregados no sistema, respondi, apontando para o equipamento de áudio e vídeo. Minha voz era firme, e meu olhar não demonstrava nenhum arrependimento. Não há mais tempo para correções. O conselho está chegando. A sala de reuniões rapidamente se encheu. Ricardo, nosso CEO, entrou por último, acompanhado por 2 executivos do Grupo de Saúde Vila Nova. Reconheci a doutora Isabela Souza, CEO cujo nome estava em nosso contrato, cujos hospitais deveriam usar nosso sistema. Ela não era apenas uma cliente. Era a pessoa que tomava as decisões, em cujas mãos estavam aqueles 12,4 milhões de dólares. Endireitei as costas, sentindo o tecido vermelho do vestido tocar minha pele. Por 7 anos, usei cores discretas. Desempenhei o papel de uma jogadora confiável nos bastidores. Hoje, escolhi a visibilidade. Carlos agora suava, lançando olhares nervosos para mim e para a tela da apresentação. Lucas entrou, parecendo confuso ao me ver já sentada ao lado do púlpito. Ricardo começou a apresentação, sua voz soando com confiança impecável. Temos o prazer de apresentar a vocês o projeto Miller concluído hoje, disse ele, fazendo um gesto amplo. Nossa equipe, liderada por Carlos Oliveira, transformou uma ideia inovadora em um sistema moderno de gestão hospitalar que revolucionará seu trabalho. Nenhuma palavra sobre mim. Não fiquei surpresa. Carlos, por que você não assume? Disse Ricardo, acomodando-se em sua cadeira na cabeceira da mesa. Carlos se levantou, abotoando nervosamente o paletó com dedos trêmulos. Obrigado, Ricardo. Estamos incrivelmente orgulhosos do que conquistamos. Quero apresentar a vocês Fernanda Sampaio, que ajudou na implementação do projeto, e Lucas Mendes, que desempenhou um papel fundamental na arquitetura técnica. Asterisco ele se esqueceu de acrescentar, depois de 6 meses trabalhando 18 horas por dia, depois que ele salvou o que 3 incompetentes fizeram asterisco. Levantei-me, ofereci a todos um sorriso caloroso e caminhei em direção ao púlpito, antes que Carlos ou Lucas pudessem sequer se aproximar dele. Obrigada, Carlos. Bom dia, senhoras e senhores. Tenho o prazer de apresentar a vocês como não apenas salvamos, mas também revolucionamos o projeto Miller. Mudei o slide. Meu primeiro slide original, onde meu nome aparecia claramente como gerente de projeto. O rosto de Carlos se contorceu. Mas o que ele poderia fazer? Tomar o controle remoto da minha mão ali mesmo, na frente do conselho e do nosso cliente mais importante? A ideia era absurda. Nos 20 minutos que se seguiram, eu naveguei pela apresentação com a segurança de um maestro regendo sua orquestra. Cada aspecto do projeto foi detalhado com precisão cirúrgica. Expliquei como, com um olhar crítico, identifiquei falhas gritantes na arquitetura original. Mostrei como redesenhei os fluxos de trabalho, tornando-os mais eficientes, e como criei uma interface tão intuitiva que a equipe do hospital a dominaria em tempo recorde. Uma inovação fundamental, continuei, a voz carregada de convicção enquanto mudava para o slide 15,
foi perceber que a abordagem anterior violava 3 princípios básicos dos sistemas de informação de saúde. Detalhei cada um deles, observando a doutora Souza assentir com a cabeça, um brilho de entusiasmo crescendo em seus olhos. Carlos tentou me interromper 2 vezes, mas com um gesto suave e um sorriso cortês, eu silenciei, mantendo as rédeas da apresentação firmemente em minhas mãos. Lucas, para seu crédito, parecia cada vez mais inquieto, o desconforto estampado em seu rosto. Ele finalmente havia percebido que estava sendo preparado para receber o crédito por um trabalho que não era seu, um trabalho que ele jamais poderia ter realizado. E quanto às questões de segurança que nosso diretor de te mencionou no mês passado? A doutora Souza fez sua primeira pergunta direta, rompendo o silêncio. Carlos já havia aberto a boca para responder, mas eu o interrompi. Excelente pergunta. Se você abrir a página 17 em seus materiais. Fiz uma pausa, saboreando o momento, enquanto todos folheavam freneticamente seus papéis em busca do documento que eu havia estrategicamente escondido ali. Um documento que eu sabia que Carlos e Ricardo nem sequer se deram ao trabalho de ler. Você verá nosso protocolo de segurança abrangente, que excede os padrões da indústria em 3 áreas principais, expliquei, observando o ceticismo no rosto da doutora Souza se transformar em aprovação. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Quando passei para os últimos slides, a atmosfera na sala mudou drasticamente. Os membros do conselho se inclinaram para a frente, seus olhares ardendo com genuíno interesse. Os executivos da Vila Nova trocaram olhares, cheios de espanto. Em conclusão, declarei, sentindo o triunfo me invadir, propomos um sistema que não apenas atende aos seus requisitos iniciais, mas também aumenta a eficiência operacional em aproximadamente 34% em comparação com seus processos atuais. Minha voz transbordava confiança, e um leve sorriso brincava nos cantos dos meus lábios. Eu sabia que a vitória estava próxima. De acordo com o cronograma de implementação apresentado na página 23, estamos prontos para iniciar a implantação já na próxima semana, concluindo-a 2 semanas antes do previsto. A sala irrompeu em aplausos. Aplausos sinceros da equipe da Vila Nova. Ricardo irradiava alegria, parecia que dólares brilhavam em seus olhos. Carlos tentava exibir orgulho, embora parecesse prestes a vomitar. Alguma pergunta? Perguntei, endireitando-me meu vestido vermelho. A doutora Souza se manifestou. Tenho apenas uma pergunta. Senhorita Sampaio, este é um trabalho impressionante. Gostaria que você liderasse pessoalmente a implementação em nosso hospital principal. Antes que Ricardo ou Carlos pudessem responder, sorri diretamente para ela. Seria uma honra, doutora Souza. No entanto, preciso esclarecer algumas coisas antes. Mudei o slide para o último, aquele que adicionei na noite anterior, aquele que nem Carlos nem Ricardo tinham visto. Na tela, apareceu uma simples declaração: preocupações com a continuidade do projeto. Um silêncio pairou na sala. O que é isso? Perguntou Ricardo, com um sorriso vacilando ligeiramente. Um fator-chave para o sucesso deste projeto, respondi calmamente. Como a única arquiteta do sistema reformulado, criei documentação detalhada para cada componente. No entanto, existem nuances na implementação que, no momento, apenas eu compreendo plenamente. O rosto de Carlos empalideceu. Ele sabia o que viria a seguir. Recentemente descobri, continuei, mantendo a voz firme, apesar do coração disparado, que a ápice planeja me afastar do projeto logo após esta apresentação, antes do início da implementação real, antes do treinamento, antes de termos certeza de que o sistema funciona como prometido. Ricardo se levantou abruptamente. Este não é o momento nem o lugar para isso. Discordo, respondi, sem elevar a voz, mas sem recuar. Este é precisamente o momento e o lugar, porque isso afeta diretamente o investimento de 12,4 milhões de dólares da Vila Nova. Os olhos da doutora Souza se estreitaram. O que exatamente você está insinuando, senhorita Sampaio? Virei-me para encará-la diretamente. Estou dizendo que, 10 dias atrás, ouvi Carlos e Ricardo discutindo um plano para me demitir assim que eu salvasse o contrato deles. As palavras exatas deles foram: deixe ela se virar e depois a descartamos. Um murmúrio de espanto percorreu a sala de reuniões. A expressão da doutora Souza tornou-se glacial enquanto ela alternava o olhar entre Ricardo e Carlos. Isso é verdade? Perguntou ela a eles. Carlos deu um passo à frente. Fernanda claramente interpretou mal o que ela pensa ter ouvido.
Eu tenho uma gravação, declarei calmamente, retirando meu telefone da bolsa. Gostariam que eu a tocasse? O sangue sumiu dos rostos de ambos os homens. Eu não estava gravando no escritório naquela noite. Estava no corredor, mas eles não sabiam disso. O que eles sabiam era que eu estava gravando nossas conversas recentes, e havia material comprometedor suficiente para fazê-los duvidar. A doutora Souza se virou para Ricardo. Considero isso, para dizer o mínimo, ultrajante. Estamos confiando a este sistema toda a nossa rede hospitalar. A continuidade da experiência não é negociável. Ricardo tentou desesperadamente se justificar. Doutora Souza, garanto que houve um mal-entendido. Fernanda é um membro valioso da equipe. Estávamos discutindo uma reestruturação, sim, mas coincidiu com a finalização do projeto. Eu a interrompi. Depois de 6 meses trabalhando noites e fins de semana para consertar a bagunça que seus gerentes anteriores fizeram. A doutora Souza se levantou abruptamente. Chega, Sr. Harrington. Nosso contrato estipula claramente uma liderança de projeto estável durante todo o período de implementação e o primeiro ano de operação. Se a senhorita Sampaio criou este sistema, então ela deve supervisionar sua implementação. Fiz uma pausa, observando os cálculos febris na mente de Ricardo, um contrato de 12,4 milhões de dólares contra o que ele havia planejado para mim. Claro, ele finalmente disse, forçando seu sorriso profissional. Fernanda é indispensável para o projeto. Nunca pensamos em demiti-la. Voltei para a tela e mudei para um novo slide que havia preparado com antecedência. O cronograma de implementação, com meu nome estampado como líder em cada fase, falava por si. Então, você não se opõe a formalizar meu papel em um contrato revisado, garantindo continuidade durante todo o ciclo de vida do projeto, certo? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Doutora Souza concordou com um aceno, seus olhos transmitindo aprovação. Eu insisto nisso, e gostaria que essa adição fosse redigida ainda hoje. A reunião se dissolveu em apertos de mão e sorrisos forçados. Enquanto a sala se esvaziava, Ricardo, com a mandíbula tensa, agarrou meu cotovelo, seus dedos cravando levemente na minha carne. Na minha sala, agora ele sibilou, cada palavra carregada de raiva reprimida. Eu, mantendo a calma, abri um sorriso agradável. Claro. Assim que eu terminar de responder às perguntas da doutora Souza sobre os prazos de implementação. Passei os 20 minutos seguintes com a equipe da Vila Nova, mergulhando nos detalhes, construindo pontes. Era crucial estabelecer um bom relacionamento. Quando finalmente cheguei ao escritório de Ricardo, a atmosfera era palpável. Ele e Carlos me esperavam, seus rostos fechados, carrancudos como um céu prestes a desabar em tempestade. Que diabos foi aquilo? Ricardo explodiu assim que a porta se fechou atrás de mim, sua voz carregada de fúria. Eu me mantive de pé, encarando-os. Eu estava apenas garantindo a continuidade do projeto para nosso mais importante cliente. A voz de Carlos tremia de raiva. Você nos emboscou na frente do conselho. Não tinha o direito. Respondi. Minha voz era uniforme, mas firme. Eu tinha todo o direito. Vocês estavam planejando me demitir assim que eu salvasse o contrato. Depois que eu limpasse a bagunça que 3 homens de gabinetes de canto fizeram. Eu só queria garantir que nosso cliente entendesse o que isso significaria para o investimento deles. Ricardo se inclinou para a frente, seu rosto se tornando calculista. O que você quer, Fernanda? Um aumento? Uma promoção? Fale. A pergunta me pegou de surpresa. Eu esperava fúria, ameaças, talvez uma demissão imediata, apesar do escândalo que isso causaria, mas não uma negociação. Por um momento, pensei no que realmente queria. O cargo de diretora com o qual sonhava, um gabinete de canto com meu nome na porta. Mas, ali parada em meu vestido vermelho, de repente percebi que tudo isso pertencia à antiga Fernanda, aquela que acreditava no sistema, aquela que pensava que lealdade seria recompensada com lealdade. Eu quero 3 coisas, disse, reunindo coragem. Primeiro, a liderança da implementação do projeto Miller, totalmente documentada e formalizada em contrato com bônus de 5% do valor do contrato após a conclusão. Ricardo cerrou a mandíbula, mas assentiu. Segundo, quero uma retratação formal de quaisquer planos de demissão na presença de Beatriz do departamento jurídico como testemunha. Carlos tentou protestar, mas Ricardo o interrompeu. Tudo bem.
Terceiro, continuei, sentindo uma estranha calma, após a implementação bem-sucedida do projeto Miller e a conclusão da primeira revisão trimestral, quero uma saída limpa da ápice. Um pacote de rescisão generoso, excelentes recomendações e nenhuma restrição de não concorrência. Ambos me encararam em confusão. Você quer sair? Perguntou Carlos. Olhei diretamente para ele. Eu não estou lutando para ficar. Estou lutando pelo respeito e reconhecimento que mereço. São coisas diferentes. Ricardo me estudava com um novo olhar. Você poderia ter um futuro aqui, Fernanda. Você mostrou do que é capaz hoje. Vocês mostraram do que são capazes hoje, respondi. E isso é algo que eu não posso esquecer. As consequências foram surpreendentemente tranquilas. Claro, os boatos se espalharam pelo escritório sobre como eu havia superado a liderança, garantido meu lugar no maior contrato da história da empresa e de alguma forma arrancado concessões de Ricardo Harrington que ninguém jamais havia visto. Beatriz do departamento jurídico me ligou no mesmo dia. Acabei de redigir o adendo contratual mais estranho da minha carreira, disse ela, soando impressionada. Parabéns, eu acho. Obrigada, respondi, por isso e pela informação casual sobre os protocolos de demissão. Ela riu baixinho. Talvez eu tenha notado algumas conversas preocupantes. Mulheres profissionais precisam cuidar umas das outras. Os 6 meses seguintes foram intensos, mas gratificantes. Liderava a implementação do projeto Miller com total autoridade. Carlos foi misteriosamente transferido para outra divisão. Ricardo me tratava com respeito cansado que nunca se transformou em nada genuíno, mas eu não precisava mais da aprovação dele. O sistema foi implementado com sucesso em todos os 3 hospitais. O treinamento da equipe superou todas as expectativas. Na reunião de encerramento, a doutora Souza, com um brilho nos olhos, me chamou de a gerente de projeto mais eficiente com quem ela já havia trabalhado. Um elogio que ecoou em meus ouvidos. Mas a surpresa veio no dia seguinte. Quando apresentei minha carta de demissão, Ricardo, com uma expressão indecifrável, não demonstrou surpresa alguma. Apenas deslizou uma pasta sobre a mesa, revelando os termos da rescisão, generosos, como prometido. Você tinha o poder de nos destruir naquele dia, na sala de reuniões, disse ele, sua voz carregada de curiosidade, enquanto eu folheava os documentos. Por que não o fez? Levantei os olhos, encontrando seu olhar. Porque não se tratava de destruir vocês, Ricardo. Tratava-se de me valorizar. Meu último dia transcorreu em paz. Recolhi meus poucos pertences, trocando abraços de despedida com os colegas que se tornaram amigos. Ao me dirigir ao elevador pela última vez, Beatriz, do departamento jurídico, me alcançou. Então, para onde você vai agora? Perguntou ela, com um sorriso genuíno. Um sorriso radiante iluminou meu rosto. A doutora Souza me ofereceu o cargo de chefe de implementação de tecnologia em toda a sua rede hospitalar. A reviravolta perfeita. O reconhecimento que eu tanto almejava. O dobro do salário, opções de ações e a liberdade de construir minha própria equipe. Os olhos de Beatriz se arregalaram em espanto. Você vai trabalhar diretamente para o cliente? Isso é permitido? Enquanto entrava no elevador, respondi com um sorriso confiante. Dei uma olhada na versão revisada do contrato. Sem cláusulas de não concorrência. Eu mesma tratei disso. As portas se fecharam, selando minha saída das soluções ápice para sempre. Não senti triunfo, nem remorso, apenas uma certeza silenciosa. Nunca mais deixaria que ninguém, além de mim mesma, definisse meu valor. 2 meses após iniciar meu novo trabalho no Grupo de Saúde Vila Nova, um e-mail de Lucas, meu suposto colega no projeto Miller, surgiu na minha caixa de entrada. O título: A casa está caindo sem você. Aparentemente, 3 outros gerentes de projeto já haviam passado pela ápice desde minha partida. A empresa havia perdido 2 contratos importantes. Ricardo estava sob pressão do conselho, e Carlos havia sido demitido sorrateiramente. Fechei o e-mail sem responder, um leve sorriso dançando nos meus lábios. Voltei minha atenção para minha equipe, pessoas brilhantes, contratadas por seu talento puro, não por conexões ou diplomas pomposos. O futuro brilhava, e ele era meu. Pessoas que sabiam todos os dias que eram valorizadas. Às vezes, vingança não é destruir outra pessoa.